revolução. Nós até dezembro, nós estamos nesse propósito, sabe? De buscarmos revolução na nossa vida. E essa revolução, nós precisamos eu sempre falo muito sobre isso, porque ocorre um sério risco de nós falarmos sobre revolução e não vivermos uma revolução. E para que nós possamos realmente viver uma revolução, nós precisamos pegar áreas da nossa vida para que elas possam ser transformadas. Por exemplo, você está dentro da sua casa. Se dentro da sua casa não houver uma revolução, de nada adianta tudo que nós estamos fazendo. Você entende? Se na tua vida profissional não houver uma revolução, de nada adianta. Então, nós precisamos nos preocupar em fazer com que a nossa vida, ela viva uma transformação, ela viva uma revolução. E uma área essencial e a mais importante é a nossa vida espiritual. Eu creio que nós não estamos aqui por acaso, eu creio que você não está aqui por acaso. E Deus está nos chamando para vivermos o quê? Uma revolução espiritual, uma transformação espiritual. E o que é uma revolução espiritual? É fazer com que aquilo que nós estamos vivendo com Deus seja diferente e traga frutos para a nossa vida, correto? Semana passada, nós falamos sobre a parte 1, né? E estávamos falando sobre o quanto é importante nós estarmos prontos para olharmos para a próxima fase, a nova fase. Eu sei que aqui tem pessoas de todos os níveis, né? Pessoas mais novas na fé, que estão conhecendo Jesus agora, e pessoas que têm muito tempo, que conhecem Jesus a vida inteira, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho 37 anos, né, desde que eu nasci, né? Nasci já dentro da igreja e dentro do evangelho. E o que acontece? Pode parecer, 37 anos quer dizer que eu já vivi praticamente tudo, né? Já vivi muitas coisas, porém, eu estava falando ontem com a Raíza, né? Eu falei, olha, está preparada para a próxima fase? Vai ser uma fase agitada. Deus está chamando para algo novo. Deus está chamando para uma nova fase. E eu não posso me acomodar naquilo que eu já vivi. Eu tenho que estar pronto para viver uma nova fase, a fase que Deus está nos levando para ir. Amém? Então, tadinha, ela estava falando, agora vai acalmar um pouquinho para a gente ter o nosso baby, né, o nosso neném. Eu falei, bobinha. Vai só agitar mais. Mas amém. Então, nós temos que estar prontos para essa nova fase. E não podemos nos acomodar no lugar onde nós estamos. Deus tem coisas maiores para nos revelar. Amém? Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, Deus tem coisas maiores para te revelar. Ele quer te levar para um novo nível, para uma nova fase. E hoje nós vamos falar sobre a parte 2. Eu queria que vocês abrissem aí Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Esse é um texto muito conhecido e muito poderoso. Vamos lá. Nós vamos ler e pular, tá? Então, fica tudo no mesmo capítulo. Atos capítulo 2, está escrito assim, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vamos para o versículo 14. Versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. E logo depois disso, Pedro fez uma grande pregação, sabe? Que transformou a vida de muitas pessoas. E eu quero que vocês agora acompanhem comigo a partir do versículo 40. Vamos pular para o 40 agora, 40 e 41. Com muitas outras palavras advertia, isso Pedro, né?
e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos lá, gente. Eu não sei se a gente falou isso semana passada aqui. Acho que a gente falou sim, né? Falamos sim. Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, ele teve seu ministério e ele sempre preparou os seus discípulos para uma nova fase. Ele falava o seguinte: olha, eu não vou ficar com vocês aqui todo o tempo. Eu estou aqui ensinando, eu estou aqui mostrando o caminho, eu estou aqui mostrando a direção, porém, eu vou voltar para ficar com meu Pai. E vou mandar o Espírito, em outras palavras, direto, né? Mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. E Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e depois disso ele ficou mais 40 dias com os discípulos. E ele deu uma ordem: olha só, presta atenção, vem aí uma nova fase, vem aí um novo momento, vem aí uma nova etapa da vida espiritual de vocês. E o que vocês precisam fazer? Fiquem parados em Jerusalém, não saiam, até que o Espírito Santo venha. Depois, vocês vão para os 4 cantos do mundo, para que vocês possam pregar o Evangelho. Correto? E logo depois disso, Jesus subiu aos altos céus, e um tempo depois, houve esse dia, o dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos num lugar chamado Cenáculo, né? E eles estavam ali reunidos, de repente, aconteceu um som no céu, e o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E no que o Espírito Santo desceu naquele lugar, eles receberam algo diferente. Eles receberam poder. E era algo assim que era inexplicável. Porque eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E enquanto eles estavam falando em outras línguas, o pessoal que estava lá fora tinha muitas pessoas de outras nacionalidades, pessoas que falavam outras línguas. E as pessoas que estavam lá fora começaram a ouvir aqueles judeus falando como se fosse da língua deles. Imagina, tá? Mas para a gente contextualizar com o dia de hoje, aqui a gente fala português, carioquês, né? É um português meio, né? A gente está falando aqui o português, e de repente lá fora tem o chinês, tem o japonês, tem o alemão, tem italiano, inglês, enfim. E quando o Espírito Santo desceu naquele lugar, nós estaríamos falando da língua deles. E eles foram tocados e entraram naquele lugar. E naquele dia cerca de 3.000 pessoas foram salvas. Alguma coisa sobrenatural aconteceu. Algo especial aconteceu naquele dia. Eles foram tomados pela glória de Deus. Eles foram tomados pelo poder de Deus. E mais que isso, eles, a partir daquele momento, a vida deles nunca mais foi a mesma. A partir daquele encontro com Deus, a vida deles nunca mais foi a mesma. E o interessante é porque ali houve uma revolução espiritual, houve algo diferente. E não foi simplesmente pelo fato deles falarem línguas, deles receberem o Espírito Santo, não simplesmente por isso, mas porque após aquilo ali, houve frutos, houve coisas que aconteceram, houve transformação de vidas, houve resultados, sabe? Eles receberam poder para quê? Simplesmente para eles ficarem ali no Shaba? O que é isso, gente? É falar em línguas, receber o Espírito Santo. É bom demais, é maravilhoso quando a gente recebe, que a gente fala em línguas. Eu sei que algumas pessoas aqui ainda não entendem muito sobre isso, mas é quando você recebe o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e você fala em outras línguas. Depois um dia a gente explica melhor sobre isso, senão eu vou sair do tema aqui. E eu quero hoje ter muito tempo para a gente orar. É muito maravilhoso quando a gente recebe o Espírito Santo e a gente fica ali, parece que a gente está em outro mundo, sabe? Você tem muitas vezes que você não consegue explicar o que está acontecendo, porque a gente fica tão cheio, sabe? Tão cheio de algo que a gente não sabe explicar, e é a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas se aquilo ali não tiver frutos, não existe revolução. Você entende?
Se aquilo ali não tiver resultados na sua vida e através da sua vida, não tem revolução. E hoje, muitas vezes, a igreja, ela se acostuma a ficar debaixo da presença, debaixo do poder de Deus, porém, quando acaba, nada é transformado. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo, mas tem dificuldade de perdoar. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo e fala em línguas, mas em vez de apoiar o irmão, estar do lado do irmão, ela critica o irmão. Uma pessoa que recebe o poder de Deus, ela recebe algo sobrenatural. Em vez de olhar para a vida da pessoa que está do seu lado, ela se preocupa mais com a sua própria vida. Quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado, porque corre um sério risco de nós recebermos o Espírito Santo, nós estarmos cheios dele, e nós travarmos todo ele dentro de nós, como se nós fôssemos um pouco egoístas. Só que quando nós travamos ele, nós praticamente matamos a sua atuação ao nosso redor. Está dando para entender? Então, o que nós precisamos nos preocupar? O que houve naquele dia? Eles receberam poder. Receberam poder. Eles foram cheios do Espírito Santo? Sim, cheios do Espírito Santo. Mas a partir daquele dia, algo mudou na vida deles. Espiritualmente, eles deram um salto espiritual. E eles, naquele mesmo dia, Pedro se levantou, e eu fiz questão de falar sobre isso, porque Pedro tinha negado Jesus há poucos dias atrás. Pedro, ele foi covarde ao negar Jesus. Pedro foi covarde a dizer que, não, eu não sou um deles não, mas você se parece como ele. Não, tem nada a ver com isso. Mas, naquele dia, ele recebeu o Espírito Santo e disse: olha, eu estou aqui representando Jesus, eu estou aqui representando Deus Todo-Poderoso, sabe? Então, houve uma transformação, e naquela pregação, cerca de 3.000 pessoas foram salvas. E a partir daquele dia, eles saíram daquele lugar e começaram a se espalhar e falar sobre o Evangelho do Senhor, pregar a salvação do Senhor, pregar o arrependimento, sabe? E a transformação de vidas. E hoje, nós estamos aqui porque houve transformação e revolução naquele dia. Você entende? Se você está ouvindo a palavra hoje, foi porque através da vida daqueles homens, o Evangelho foi espalhado por todo mundo, assim como Jesus falou. Você está entendendo? Então, nós precisamos nos atentar a uma situação muito importante. Tudo que Deus faz, há frutos. Preste atenção. Tudo que Deus faz, há frutos. E nós precisamos tomar muito cuidado para que isso aconteça na nossa vida. Tudo que você recebe e você faz na sua vida precisa ter frutos. Quais são os frutos que você tem vivido na sua vida? E eu posso falar assim da parte espiritual. Eu vou abrir uma aspas aqui para falar até sem ser da parte espiritual. Quais são os frutos que você tem tido dentro da sua casa? A tua família, ela está preocupada com Jesus? Preocupada com a obra do reino? Ou a tua família, ela está olhando para outras coisas? A missão é sua de ensinar isso. A missão é sua de mostrar o caminho. Você está entendendo? A tua família está distante de Deus? Ou ela já conhece o amor de Jesus? Você tem sido um bom representante de Jesus dentro da sua casa? Ou você vem aqui, recebe o Espírito Santo cheio do poder, e quando você sai daqui, você não representa em nada Jesus? Você é aquela pessoa que só reclama, só critica, só briga, fala palavrão para tudo quanto é lado, exemplo zero. Você entende? Frutos. E os frutos, eles são apenas resultado do mover de Deus sobre a nossa vida. E isso é na sua vida financeira, na sua vida profissional, sabe? E na sua vida espiritual, gente. Vamos lá, tá? Nós somos corpo, alma e espírito, correto? Se você cuidar do seu corpo, você
vai ter uma tendência a ter uma saúde melhor, correto? Se você cuidar da sua alma, você vai ficar mais forte. E, gente, não deixem de cuidar da sua alma, porque grandes problemas que nós vemos as pessoas passarem aqui é porque estão com a alma ferida, tá? Muita gente. E essas 3 partes, qualquer parte dessa que estiver doente, você vai sofrer bastante, você vai pagar um alto preço, sabe? E a sua vida espiritual, que é a sua vida com Deus. Se você estiver bem, ela vai influenciar todas as áreas da sua vida. Porque nós somos espírito, que estamos num corpo e temos uma alma. Deu para entender isso? A gente fala geralmente corpo, alma e espírito. A gente dá muito valor a isso aqui. Mas isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. Antigamente estava tudo lisinho aqui, já estava parecendo os pés de galinha aqui. Entendeu? Antigamente aqui tinha muito cabelo. Aqui. Isso vai passar. Vai passar. Cuidem, tá, gente? Cuidem o máximo que der. Mas tudo isso vai passar. Mas nós somos o Espírito. E nós muitas vezes deixamos de cuidar do Espírito como deve ser. Então, se nós queremos viver uma revolução espiritual, nós temos que cuidar de tal forma do nosso espírito que haja frutos. A tua vida espiritual tem que trazer frutos para a sua vida natural. Se você estiver bem com Deus, se você estiver cheio do poder de Deus, você vai chegar na sua casa e não vai precisar fazer força para falar de Jesus para sua família. Porque automaticamente você vai chegar lá como representante de Jesus e eles vão ver Jesus em você. Você está entendendo? Ah, mas eu tenho um problema. Você vai chegar lá no trabalho para fazer. A missionária Kelly estava falando isso aqui agora, né? Ela estava falando sobre o trabalho dela, um lugar que ela chegou lá e parecia que estava preso. De repente, uma postura espiritual, uma atitude espiritual dela moveu outras coisas. Você vê, são portas que vão sendo abertas. E você acha que isso não é espiritual? Você entende? Às vezes a gente desvaloriza muito o espiritual. Às vezes você chega numa situação e parece que está tudo amarrado. Nós desvalorizamos o agir do inimigo. Eu acho que às vezes a gente bota os 2 pontos, né? Às vezes a gente desvaloriza demais. Ah, quem é Satanás? Realmente ele é derrotado. Mas não dá mole para ele não. Entendeu? E às vezes nós damos muito valor. Ah, porque tudo é Satanás. Satanás, não. Tem um meio termo nisso aí que nós temos que achar o ponto. Às vezes você vê pessoas umas contra as outras, pessoas que se amam, pessoas que estão juntas, e de repente você vai ver, você ora, repreende mal e as coisas se acalmam. Você está entendendo? É espiritual. Então, nós precisamos dar muito valor a essa parte espiritual. Vamos lá. E muitas vezes, preste atenção sobre isso, tudo que Deus faz traz frutos. Repita comigo, tudo que Deus faz traz frutos. Deus não é Deus infrutífero. E essa é uma direção dele. Você vê, Jesus estava passando lá perto da figueira. Quando ele olhou para a figueira, estava o quê? Ela estava sem frutos. Jesus fez o quê? Amaldiçoou ela. Sabe por quê? Tudo que Deus faz tem frutos. Se o Espírito Santo te tocar aqui hoje, vai haver frutos na sua vida, vai haver transformação na sua vida. Você está entendendo? Só que muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque nós queremos justificar as nossas escolhas que não trazem frutos, e nós falamos, é Deus, mas não tem fruto. Que fruto está tendo ali? Você entende? Está dando para entender? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tudo que você fizer através de Deus na sua vida vai trazer frutos, e bons frutos. Bons frutos. Sabe? Então, só para contextualizar, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Existe a vontade permissiva e a vontade diretiva. Qual a diferença? Às vezes, você vai tomar decisões pela sua própria escolha, e você quis fazer aquilo ali. Deus permite que você vá, porque Deus ele não quer te obrigar a nada.
Deus, Ele quer que você siga os caminhos dele por sua própria vontade. Você está entendendo? E a vontade permissiva, ela traz prejuízos, porque não era aquela ali a vontade de Deus. Você está entendendo? Agora, a vontade diretiva, o que é a vontade diretiva? Deus falou, a direção é essa aqui, você vai seguir esse caminho aqui? Pum! Aí você é abençoado. Portas abertas, frutos, resultados. Por quê? É a vontade diretiva. Você está entendendo? Nós como igreja, muitas vezes, deixamos de dar valor a resultados. E gente, contra fatos não há argumentos. Se não está havendo uma transformação na sua vida, se não está havendo resultados na sua vida, existe algum problema, correto? O problema está em Deus ou está em você? Ou está na gente? Se algo não muda na minha vida, o problema está em quem? Está em mim ou está em Deus? Está em mim. E nós temos que ser muito práticos nisso, muito claros nisso, porque senão nós nos acomodamos. Deus não quis fazer ainda. Talvez Deus esteja olhando para você, está querendo te dar algo que vai atrapalhar a sua vida, porque você não está pronto para receber. E aí? Você está entendendo? Deus quer abrir portas, Deus quer te dar o melhor, mas Ele também conhece o seu coração. Gente, preste atenção. As pessoas olham o externo. Quando uma pessoa chega aqui, você não conhece, quando você olha assim, você bota as características dela, você acha que essa pessoa é isso, aquilo, mas pelo que ela te apresenta, correto? Agora, Deus não está olhando o seu exterior não, Ele olha o teu coração, Ele sabe aquilo que vai abençoar a sua vida, aquilo que vai te atrapalhar. Já teve muitas coisas que eu acreditei que fossem bênção na minha vida e não era, e Deus não me deu, ou Deus tirou. Por quê? Ele sabia que aquilo ali iria atrapalhar o meu caminho. Você está entendendo? A gente fica reclamando, né? Mas por que, Deus? A expectativa estava ali, o sonho era aquilo ali. Eu, quando era mais novo, eu falava assim, né? Senhor, me mostra o caminho nisso aqui, me dá essa direção aqui. Mas dá uma olhadinha especial para essa aqui, é que essa situação aqui ela é muito boa. Eu querendo influenciar a decisão de Deus sobre a minha vida. E toda vez que eu influenciava, eu me lascava. Está entendendo? Por quê? Porque quando a gente consegue enxergar os caminhos dele, nós somos abençoados. Vontade diretiva faz toda a diferença na nossa vida, sabe? Então vamos lá, nós precisamos ter frutos na nossa vida. Nós precisamos nos preocupar em que tenha resultados, transformação, sabe? Revolução. Eu quero te dar três caminhos para que você possa para que possa realmente haver uma transformação na sua vida, tá? Algumas coisas parecem muito simples, mas não são tão simples assim na prática. Gente, na teoria tudo é lindo, na prática não é tão bonito assim, é muito complicado, tá? Se você quiser anotar aí, anota aí. Primeira coisa, primeira situação, se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. O que nós precisamos fazer para nos aproximarmos de Deus? Vamos lá, fala comigo aí, vamos lá. Quem pode falar? Vai lá. O que nós precisamos fazer para nos aproximarmos de Deus? Por que nós temos que ler a palavra? Porque Deus se revela através do quê? Da palavra. Deus, lá na sua grandiosidade, o ser supremo, que sabe todas as coisas, sabe o que Ele fez? Ele revelou para que homens pudessem escrever quem Ele era. Então, Ele se preocupou em nos mostrar quem Ele era. Então, se você não lê a palavra, você não vai conhecer quem é esse Deus maravilhoso. Você entende? Gente, louvor não transforma vidas. Conversa não transforma vidas. A palavra transforma a nossa vida. Você está entendendo? Tudo está aqui. Tudo está aqui. Quem você deve ser? Está aqui. Como esse mundo é falido? Está aqui. Como você deve enfrentar ele? Também está aqui. Está tudo aqui. Então, primeira coisa, leia a palavra, esteja focado nela. Quanto tempo você separa para falar com Deus todos os dias? Ou você fala só de vez em quando? Oração. Oração.
Nós precisamos ter tempo para falar com Deus. Nós temos tempo para tudo, mas para falar com Deus é tão difícil. Às vezes você vai orar na hora de dormir, ainda dorme orando ainda. Quem nunca dormiu orando? Quem nunca? Outro dia eu estava tão cansado que eu comecei a orar. Aí eu acordei de madrugada e falei, acho que eu não acabei de orar não, cara. Quem nunca? Mas não deixa para orar só quando você for dormir não. Geralmente, na hora que eu vou dormir, eu vou abençoando as coisas, né? E agradecendo a Deus. Mas no seu dia a dia, separa um tempo para você orar. Você precisa se aproximar. Gente, Deus não vai... Eu já falei isso aqui uma outra vez e vou repetir aqui agora. Deus não vai ficar gritando o que Ele quer para a sua vida. Sabe o que a gente espera? Que Deus escreva num cartaz enorme, vai para lá! Ou que Ele fique gritando, ô fulano, eu quero que você faça isso na sua vida. Larga isso aqui, que isso aqui está te atrapalhando. A gente quer que Deus fique gritando. Deus não quer ficar gritando. Ele quer proximidade, a tal ponto que Ele vai sussurrar e você vai entender. Você está entendendo? E isso só se faz próximo. Eu estava rindo ontem à noite, né? Ontem à noite eu estava na cozinha, não sei o que eu estava fazendo, e a Raíza estava mexendo no celular, editando um vídeo lá do chá de revelação, né? E de repente, eu estava lá na cozinha e escutei uma risada. Dentre todos os barulhos que estavam uma barulheira lá na festa, todo mundo gritando, fazendo tudo mais, eu escutei uma risada. Eu falei, essa risada é da Raíza. Sabe por quê? Porque eu conheço a risada dela, onde for. A risada dela é só dela, autêntica. Você não conhece a voz das pessoas que estão do seu lado? Por que você conhece a voz das pessoas, mas não conhece a voz de Deus? Porque Deus está falando com você a todo momento, a todo instante. Você está entendendo? E às vezes você fica, será que Deus está falando comigo? Será? Então, é muito importante, nós precisamos conhecer a voz de Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus. Quando Ele sussurrar para você, você tem que estar ali ouvindo. Eu estava falando isso para a Raiz outro dia. É um troço assim muito interessante, né? Eu estava falando, Deus está preparando o meu coração para uma nova fase. Só que eu ainda não estou pronto. Ele estava falando, eu falei com ela, Deus está me curando de algumas coisas para mim para uma nova fase. Mas eu ainda não estou pronto. Por diversas situações. Eu não vou entrar aqui, senão a gente vai voltar lá atrás. Vou falar sobre minha filha, enfim, deixa eu falar. Né? E ontem, nesse momento que ela estava lá, eu estava lá na cozinha e estava fazendo outras coisas lá e tudo mais. E Deus estava só assim, Felipe, pá. Quase que eu virei para a Raiz e falei, que comecem os jogos. Mas estava audível, sabe? Deus estava falando, está acontecendo isso, eu fiz isso aqui por causa disso aqui. E eu quietinho só ouvindo. Tá vendo isso aqui que você estava reclamando? Eu fiz por causa disso aqui, por causa assim, para lá, para cá. E eu fiquei tão grato a Deus, com meu coração tão grato, porque como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Agora, nós precisamos estar próximos. E muitas vezes nós estamos tão cheios de coisas que estão nos cercando que nós não ouvimos a voz de Deus. Sabe? Estamos tão agitados. E às vezes são coisas que nós amamos. Sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos que silenciar as coisas que estão ao nosso redor, para que nós possamos ouvir a voz de Deus sobre a nossa vida. Primeira coisa, se aproxime de Deus. Segunda coisa, quando você vai orar, você fala ou você escuta? Você fala, né? A segunda coisa primeiro, se aproximar de Deus. A segunda coisa, se preocupe em ouvir a voz dEle. São coisas distintas. Se aproximar de Deus é você conhecer Ele, é você ter um relacionamento com Ele, é você estar próximo dEle. Agora, essa segunda fase é você ouvir a direção dEle, ouvir a voz dEle para a sua vida. E para ouvir a voz dEle na sua vida, você precisa calar a boca. Você entende? Sabe o que acontece? Muitas vezes
Muitas vezes nós fomos ensinados assim. Nós oramos, e oramos é falar, nós queremos expor. Senhor, está acontecendo isso, Senhor, é isso aqui. Senhor, pá, e Senhor, pá, e Senhor, pá. Quando você acaba de pá, você fala, amém, Senhor, obrigado por tudo. E o momento que você deu para Ele falar sobre para você? Você entende? Já viu mulher conversando? Vou entrar numa área braba agora, peraí. Já viu mulher conversando? Ela fala. E quando acaba, o que você tem a dizer? Aí quando você começa a falar, ela te interrompe de novo, começa a falar. Por que vocês estão rindo, gente? Porque é tudo igual, só muda o CPF, cara, tudo igual. Aqui nem toda, já começou a falar antes da hora, ó. Brincadeiras à parte, gente, mas o que acontece? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão a gente só fala. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, nós temos que estar próximos dele. Você entende? Estamos próximos, aproximamos, conhecemos quem Ele é. Gente, há pessoas que ficam falando coisas que Deus não vai fazer. Ah, Deus falou sobre uma situação que biblicamente está errado. Esquece, não é da vontade de Deus. Você está entendendo? Às vezes, gente, certo, errado. Se você conhece isso aqui, você conhece as características de Deus, correto? Às vezes, Deus me falou uma coisa que vai contra a palavra. Gente, esquece. Uma vez tinha alguém aqui que estava, já não está mais aqui não, mas tinha uma pessoa que estava de olho numa outra pessoa casada. Eu falei, isso não é de Deus não, irmão. Você acha que isso é de Deus? Que isso, cara? Às vezes, nós temos a tendência a ouvir coisas que não são de Deus. E aí? Você entende? Gente, a vontade de Deus está aqui. E se nós conhecemos Ele, nós vamos começar a ouvir a voz dEle e entender que é Ele. Ou você acha que muitas vezes o inimigo não se disfarça para enganar a gente? Você não acha isso não? Às vezes o inimigo se disfarça e a gente acredita. Por quê? Porque nós não conhecemos a voz de Deus. Você está entendendo? Então, vamos lá. Se aproxima. Primeira coisa, se aproxima. Segunda coisa, se preocupe em ouvi-lo, escutar. Ore, separa aquele momento e depois só fica quietinho. Deixe Ele falar o seu coração. Vai vir muitas coisas, Ele vai falar. Porque Ele está doido para falar com a gente. Ele está doido para falar com você. Ele te trouxe aqui nesse lugar porque Ele quer ter um encontro mais próximo de você. Ele quer falar com você aqui nessa noite. Você está entendendo? Terceira coisa, se preocupe com os frutos. Tudo que Deus faz tem frutos. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus toca é transformado. Se Deus mandar você ir para um lugar e você não for, você não vai ter a revolução de Deus na sua vida. Se Deus te mandar mudar em uma situação, em uma área, e você não mudar, você não vai ter os frutos de Deus sobre a sua vida. Se preocupe com os resultados que o toque de Deus vai trazer sobre a sua vida, porque eles precisam acontecer. Deus não faz nada para ficar parado. O nosso Deus não faz coisas para as coisas ficarem paradas. Não, Deus quer a cada dia evolução, transformação, sabe? Então, nós precisamos nos preocupar com o quê? Frutos, resultados palpáveis da nossa vida. O que Deus falou para você vai transformar a sua casa, a sua família? Você entende? O que Deus falou para você vai te aproximar de Deus ou vai te distanciar dele? Deus nunca vai te distanciar dele, nunca. Vai sempre te aproximar dele. Então, você já para pensar por aí. Está entendendo? Quais são os frutos? Cada gente, tudo que a gente faz na terra, estou falando demais já. Tudo que a gente faz na terra tem frutos, bons ou ruins. Até ficar parado é ruim. Eu sempre falo que água parada dá dengue, né? A nossa vida parada, ela traz dengue para a nossa vida.
traz doenças para a nossa vida. Se você ficar com a tua vida parada, vai te trazer problemas, vai te trazer circunstâncias ruins, vai te trazer coisas ruins. Não fique com a tua vida parada. Nós precisamos avançar. Então, tudo que Deus faz, traz frutos, traz resultado. E para a gente encerrar, eu queria que abrisse aí, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Marcos 16, versículo 15. Está escrito assim: olha o que Jesus falou. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Olha os frutos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Gente, a revolução espiritual que Deus está trazendo sobre a nossa vida, ela não é só de ficar, sabe, aqui falando em línguas, ou, sabe, sentindo só a presença dEle. Não, Deus quer muito mais que isso. Ele quer que haja frutos. Ele quer que haja frutos. Ele quer que haja transformação de vidas. Ele quer que coisas aconteçam ao nosso redor. Ele quer que coisas aconteçam na sua vida. Até quando você vai ficar com medo de avançar espiritualmente? Até quando você vai ficar com medo? Se manifestar um demônio, eu vou orar. O que vai acontecer? Até quando você vai ficar com medo de impor as mãos sobre os doentes? Deus está nos chamando para uma nova fase, uma nova etapa. E gente, o final dos tempos está aí. Está aí. A gente não pode mais ficar brincando não, porque o nosso inimigo não está brincando. O nosso inimigo não está brincando. Muitas vezes nós estamos brincando de ser cristão, de ser crente. Não, nós temos que pegar essa palavra aqui, nos enchermos dela, sabe? E pegarmos e colocarmos ela como prática na nossa vida. E precisa haver transformação. Precisa haver mudanças. Aquilo que você não conseguia mudar no passado, agora você vai mudar, porque contigo está o braço forte do Senhor, está a palavra do Senhor sobre a sua vida. Mas a minha casa não quer ouvir a voz de Deus, não quer ouvir. Não, vai lá. Ora, entrega para o Senhor, se enche do Espírito Santo, eu te garanto, eles vão ouvir a voz de Deus, porque contigo está a voz do Senhor. Mas se eu mexer nisso aqui, o que vai acontecer? Eu estou com medo. Existem coisas na nossa vida que a gente tem medo de mexer, né? Porque a gente não sabe o resultado final. A gente está tão acostumado com as coisas que nos cercam, que nós temos medo de mexer em situações. E se eu mexer nisso aqui, eu vou perder. E se eu mudar isso aqui, o que vai acontecer com a minha vida? Será que depois eu vou conseguir avançar? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está contigo. Muda tudo que precisa ser mudado. Coloque a sua vida no eixo. Tem que transformar isso aqui. Transforma. Senhor, isso aqui eu estou fazendo está te desagradando. Mexe. Sabe por quê? Essa palavra nos garante vitória. Isso aqui nos garante que Ele nunca vai estar longe da gente. Ele vai sempre estar conosco. Nós não somos multidão, nós somos discípulos de Jesus. E Ele nos garante vitória. Nós vamos ter lutas? Sim. Vamos ter provações? Sim. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Sabe, não pare. Vamos viver essa revolução espiritual. Quando chegar agora dezembro, a nossa vida tem que estar diferente. A nossa vida tem que estar transformada. Você vai chegar nos lugares, as pessoas não vão conhecer quem você é, porque você foi tocado e transformado pelo Espírito Santo. As pessoas vão se assustar com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Porque a revolução vem dos céus e não de você mesmo. A revolução vem do nosso Deus. E Ele está preparando algo novo aqui nesse lugar. Você crê nisso? Crê? Você crê que Deus está te chamando aqui porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida? Crê? Fica de pé em nome de Jesus, fica. Sai do seu lugar agora, vem aqui para frente para a gente orar, vem.